Olá, estamos juntos para continuar a temática de ontem. Hoje é terça-feira e nós vamos falar então sobre uma questão de adoração. Eu dizia que os Estados Unidos vai fazer uma imagem à besta. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11. Vai fazer uma imagem à besta. Veja bem, quando nós lemos capítulo 13 e capítulo 14, nós percebemos um claro levantamento desses poderes contra Deus, contra a lei de Deus. Veja. No capítulo 13 fala sobre o dragão que quer ser adorado. Isso é uma transgressão explícita do primeiro mandamento da lei de Deus. Capítulo 13, verso 1. No capítulo 13, versículo 5, aqui diz que esse poder abre a boca em blasfêmia contra Deus. Blasfêmia é querer se arrogar de ter prerrogativas iguais a Deus. Isso é transgressão do terceiro mandamento da lei de Deus. Ok? E aqui no capítulo 13, ainda no versículo 13, versículo 14 em diante, diz, especialmente versículo 15, diz que será feita uma imagem pela besta que sobe da terra, uma imagem da primeira besta. Isso é transgressão escancarada do segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagem. E no capítulo 14, 6 e 7, nós vemos um apelo de Deus para a verdadeira adoração, usando a linguagem do quarto mandamento. Então, o que nós percebemos? Uma transgressão, uma luta aberta contra a lei de Deus, na sua primeira parte, que trata das nossas obrigações exclusivamente para com Deus. Que razão nós temos para adorar a Deus, a não ser amor a Ele? Que razão temos para guardar o sábado a não ser reverência e reconhecimento de que Ele é o Criador? Então perceba que a adoração não tem um foco material, a adoração é um foco de lealdade, onde nós colocamos o nosso coração por amor, por reconhecimento através da palavra de Deus que Ele é o Senhor dos céus e da terra. Agora o que nós percebemos? Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele foi porque ele queria ocupar o lugar de Deus. Isaías capítulo 14 diz que ele iria, na sua tentativa de coração, era colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, lá no céu. Ele já estava no céu, mas ele queria um status maior do que o que ele já possuía. Em outras palavras, ele queria ser igual a Deus. E essa é a luta dele até hoje, ser igual a Deus para receber adoração como Deus. Por isso, o dragão é uma contrafação de Deus, o Pai, porque quer receber essa adoração. E quando nós olhamos ao longo da história, nós percebemos que grandes batalhas se travaram em torno de adoração. Por exemplo, a primeira perseguição foi lá no Éden. Caim matou Abel. Qual a razão? Caim apresentou um falso sistema de adoração e se revoltou contra Abel, que estava adorando conforme os princípios que Deus ordenou. Ok? Vemos um outro grande momento na história, quando o povo de Israel adorou o bezerro de ouro nas margens lá do Mar Vermelho, na planície do Sinai. A grande questão ali era a quem adorar verdadeiramente. Aquele foi um momento de crise para o povo de Israel, na fronteira praticamente da Terra Prometida. Hoje nós estamos na fronteira e a adoração continua sendo um grande tema para nós avaliarmos. Jezabel e Elias. Jezabel entrou em Israel com um falso sistema de adoração, impondo novos deuses, e Elias teve que lutar contra isso, levando o povo a uma grande batalha, que é a batalha do Monte Carmelo, a batalha de Megido ali, quando a verdade e o erro se confrontaram de forma direta e o tema central era adoração, relacionada com o santuário, porque a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor. E quando nós olhamos Daniel capítulo 3, que serve de base para Apocalipse 13, a linguagem é praticamente a mesma, nós percebemos que Nabucodonosor queria, por decreto, impor a adoração dos seus deuses. E os jovens de Deus, eles resistiram, mesmo indo para a fogueira, eles não abriram mão da adoração verdadeira, porque não era simplesmente uma questão de se ajoelhar diante de uma imagem. Quando você se ajoelha diante de algum outro ser que não seja o Deus verdadeiro, você está mostrando de que lado você é. Então, a adoração revela de que lado eu estou, mostra de que lado eu estou. E nós percebemos que na Bíblia, a adoração não é ao gosto do cliente. Deus é que dá as regras de como ele deve ser adorado. E ele dá o manual de instrução de como ele deve ser adorado. E interessante que nessa guerra apocalíptica, no capítulo 12 e 13, por adoração, Deus faz um chamado para a adoração.
capítulo 14, 6 e 7, e ele faz esse chamado na linguagem do quarto mandamento, relembrando que ele deve ser adorado porque ele é o Criador. E ele deixou o sétimo dia para ser o sinal de adoração daqueles que aderem à sua palavra. É uma questão de lealdade, é uma questão puramente de obediência ao que a palavra de Deus nos manda. Agora veja, se há uma contrafação do primeiro mandamento, uma guerra contra o segundo mandamento, contra o terceiro mandamento, a adoração falsa é uma guerra contra o quarto mandamento. Por isso Deus chama a adoração verdadeira que está relacionada com o sétimo dia, o sábado do Senhor nosso Deus. Então, o que seria a contrafação do sétimo dia, do sábado verdadeiro? Um falso sábado. Se há uma contrafação dos mandamentos, há um derrubar deles por terra, o quarto mandamento não seria diferente, que é o mandamento que trata da adoração. Então, a questão da adoração trata do estabelecimento de um outro sábado, um sábado falso, um sábado espúrio, ou primeiro dia da semana, que é uma criação de Roma, mas que será imposta pelos Estados Unidos, que é a imagem de Roma, o que faz aquilo que Roma criou valer pela força do poder militar, pela força do poder civil. Essa é uma questão de adoração séria e que nós precisamos nos posicionar sobre de que lado nós estaremos. De que lado você quer estar?